Alumínio. Quando você viu uma paciente intoxicada de alumínio na sua vida? Você não vai ver. Não existe isso. Peguem o café, que o papo vai ser quente. Olá, eu sou Giane Fuli, ginecologista e obstetra, e você está no Café com Pepeca. Aqui é um espaço para a gente discutir sobre saúde da mulher, sobre todas as fases da vida, em todas as fases da vida, de maneira franca e sem tabus. Aqui a gente fala de ciência, mas também sobre corpo real e como ter qualidade de vida. O tema de hoje vai ser sobre longevidade. Vamos falar um pouquinho sobre longevidade, mas não só sobre viver mais, mas como viver melhor, com autonomia, prazer, saúde física e mental. E para esse papo de hoje, eu trouxe uma mulher que é referência em como envelhecer com qualidade, além de excelente ginecologista. Bem-vinda, doutora Sueli Stabile. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, peguem o café, que o papo vai ser quente. Vamos lá. Vamos começar no bloco 1, doutora Sueli, falando o que é longevidade afinal. Quando a gente fala de longevidade, hoje em dia, a gente está falando só de idade cronológica. Qual é a diferença entre viver mais e viver melhor, viver bem? Então, quando você fala em longevidade, você está falando de anos de vida que você pode acrescentar. E muita gente não fala, vamos acrescentar vida a esses anos todos. A longevidade, na verdade, ela tem, assim, 3 tipos, ou mais até. A cronológica, a biológica, né, e a funcional. Então, quando a gente fala em idade cronológica, nós estamos falando da idade que a gente tem lá do nosso nascimento. A idade biológica, ela é um pouco diferente, porque hoje nós temos, assim, muitas medidas para dizer se você, a tua idade biológica bate com a cronológica. Isso, na verdade, não tem sido uma prática de rotina dos consultórios médicos, porque talvez não se tenha ainda muito interesse nessa pesquisa, porque são exames caros que não se fazem em qualquer lugar. Então, ali tem vários exames que você pode fazer. Você pode fazer medida dos telômeros. Quando eu falo telômero, eu não sei se as pessoas entendem, mas vocês imaginem o cadarço de um tênis. O cadarço de um tênis, ele tem 2 pontinhas, geralmente de plástico, né? Que protege o cadarço dele esgarçar. O telômero é exatamente isso nos nossos cromossomos. Ele é uma concentraçãozinha de DNA que tem lá no finzinho, que é para proteger o DNA de se degenerar. Então, quanto mais longo o plastiquinho do cadarço do seu tênis, mais você vai utilizar aquele cadarço com facilidade para colocar no tênis. E o telômero é a mesma coisa. Então, ele protege o teu cromossomo e quanto mais longo ele for, ele vai te dar um maior número de vidas, assim, interessantes, vamos dizer. E o que é que faz esses telômeros diminuírem de tamanho? Então, qualquer processo de um estresse oxidativo, um estado inflamatório, uma vida desregrada, uma pessoa que não tenha um estilo de vida legal de acordo com os conformes aí, então os telômeros eles podem ir encurtando. E isso já seria um fator de diminuir a sua longevidade. Mutações no seu DNA também que podem ser ocasionadas por epigenética. Então, vamos lá, genética é o que a gente carrega desde o nascimento, carga que vem da nossa família, dos nossos pais. Epigenética é tudo do meio ambiente que pode afetar o seu DNA. Sim. Então, por exemplo, se você teve contato com uma substância tóxica que pode alterar um gene seu, dependendo do teu estilo de vida,
Por exemplo, se você comer bastante verdura crucífera, por exemplo, brócoli, couve-flor, couve, couve de Bruxelas, as crucíferas, elas têm glicosídeos sulforanos que vão lá e tentam corrigir esses danos. Então, você vai ter um corretor vindo de fora te ajudando. Se você não tem um estilo de vida saudável e come coisas que também não vão ter utilidade ali, você pode ter danos no seu DNA. Então, aí a epigenética vai provocar danos no seu DNA que vai fazer o seu telômero encurtar, e daí você vai ter anos de vida a menos. Então, existem muitos exames, né, que se faz a telomerase, que é uma enzima que protege o telômero, ela pode ser medida também. Então, só que esses exames a gente não vê de rotina, a gente vê muito isso em estudos, porque são caros e não são da nossa prática. Na verdade. Então, a idade cronológica é a que você tem do teu registro de nascimento. A biológica é essa que as universidades todas estão estudando. Tem inúmeros exames. Eu acho que logo eles vão chegar na nossa prática. E tem a idade funcional, que eu acho que é a mais importante. Né? A idade funcional, você tem vários modos de medir idade funcional. Então, a autonomia que você tem, a independência que você tem e, principalmente, força de mão e força de perna. E aí a gente cai naquela coisa que é difícil. Apesar da gente não ter esses exames ainda disponíveis na prática clínica, mas o beabá de o que fazer para manter essa longevidade, a gente sempre soube. O difícil é colocar em prática, né? Porque, recentemente, né, falaram sobre, se você não quer ter Alzheimer, se você quer ter autonomia, você precisa ter músculo. Então, a gente vê que a maioria dos nossos idosos é sarcopênico, não tem músculo, não faz atividade física regular, não faz músculo. Quando faz, não faz musculação. Exato. Às vezes só faz cardio, uma caminhada, né? E acaba que, você convencer até os nossos idosos, assim, os meus pais, os meus avós, de que eles precisam ir para academia, que precisa fazer exercício de força, é difícil. Difícil porque, né, é desconfortável. Né? Não é natural. Não, né? Não é natural. E você vê, o músculo, na verdade, ele é uma glândula. Ele é uma glândula potentíssima, que primeiro, ele chupa a glicose do sangue, então ele melhora todo o teu metabolismo de carboidrato, e ele produz irisina, que é um hormônio que limpa teus neurônios. Então, é uma coisa sensacional, entendeu? E se todo mundo tivesse essa noção da importância de você ter preensão de mão forte, existe até os dinamômetros para você medir, aí dá para você falar com o dinamômetro, se você prende só 18 quilos, por exemplo, você é considerado um idoso de prognóstico ruim, entendeu? Então, esses testes que se faz de você andar rapidinho, de você sentar, levantar, de você sentar, levantar com uma perna só. Então, o idoso que senta e levanta com uma perna só, ele vai entrar e sair do banheiro sozinho até morrer, provavelmente. Então, o que a gente tem que dizer para os nossos idosos, os meus contemporâneos, né, é que a gente tem que, como meta, tomar banho sozinha e fazer sua higiene pessoal sozinha. Isso significa independência e autonomia. Aí você vai estar bem em todos os outros setores. A senhora sabe que isso foi o argumento que eu consegui recentemente convencer a minha mãe a começar a se exercitar. Sim. Porque sempre foi sedentária, né, e tal. E aí eu falei para ela, não é mais porque eu quero que você se exercite. Você tem que decidir agora que tipo de idosa você vai querer ser. Porque a nossa família é uma família que a nossa genética é longeva, então a gente vive até 102, 90 e tantos anos. Uhum. E eu falei para ela, mas o estilo de vida que você tem hoje, né, vai acabar fazendo com que você mude, a sua epigenética mude. Exato. E que você acabe encurtando o seu tempo e o pior, que é o pavor de todo idoso, é depender dos outros para fazer coisas do dia a dia. Isso é horrível, né? Então, quando você tem autonomia, eu falei, você quer ter autonomia? Você tem que fazer musculação. Aí ela se convenceu. É isso mesmo, e a
Aquela geneticista da USP, a Maiana Zaz, ela fala o seguinte, tem agora sim, você sabe que o Brasil, ele tem super idosos mais do que qualquer país do mundo. Super idosos são os idosos que chegam nos 90, 100, muito bem, obrigado. Então, aquela história das zonas azuis, que Okinawa, Sardenha, Icária na Grécia, eram as cidades que tinham o pessoal envelhecendo melhor. Quando eles começaram a pegar as coisas no Brasil, eles viram que o Brasil tem mais de 200 mil idosos com mais de 100 anos. É muita gente. E esse povo está por aí andando, você entendeu? Então, ela diz o seguinte, dos 90 anos para frente, a genética manda na sua vida. Uhum. Se você chegou até os 90, dos 90 para frente, a genética vai ser forte. Até os 90, a genética é 30% só. Então, vai depender do estilo ou de vida. você muda o teu estilo de vida, ou, né? E aquilo que a senhora falou, né? Ingestão de embutidos, de alimentos que vão favorecer a obesidade, vão acabar gerando um estado inflamatório e piorando, aumentando o risco de várias doenças. Exatamente, porque as pessoas, elas acham que tem comidas inflamatórias. Não tem. O que tem de inflamatório é você, dentro de você, ter gordurinha visceral. Gordurinha visceral, então a barriguinha. Então você vê, as diretrizes de obesidade mudaram muito, né? Não é mais o índice de massa corpórea, é a relação cintura-altura, a relação da circunferência abdominal. E circunferência abdominal, para te falar que você tá legal, é difícil pra caramba de manter. É muito difícil. Então, a gente tem que entender o seguinte, não tem pílula mágica que vai salvar a gente, não tem. Então, é esforço pessoal mesmo. Esforço pessoal, e vai ter que sempre ter uma rotina ali para manter um estilo de vida saudável. Sem dúvida. Não tem jeito. Sem dúvida. Né? E isso custa, né? Isso tem custo, né? Sim. Vai ter custo. Dedicação também. Dedicação, não existe almoço grátis, né? Não tem, de jeito nenhum. Alguém tem que pagar o preço. Nesse caso, somos nós mesmos. Exatamente. Então, agora no bloco 2, vamos falar um pouquinho sobre, porque esse podcast trata sobre saúde feminina, né? Então, a maioria das nossas ouvintes e telespectadoras são mulheres. E existe aquele conceito, assim, intricado na sociedade de que a mulher envelhece pior do que o homem, né? Como se a mulher tivesse um envelhecimento mais sintomático do que o homem, talvez por causa ali da menopausa bem marcada, né, na vida da mulher, o que não acontece para os homens, isso. Né? O que a senhora acha? Existe isso? Será que os homens realmente envelhecem melhor ou não? Será que a menopausa tem um impacto aí nesse entendimento de envelhecimento? Então, na verdade é assim, os homens que têm um estilo de vida saudável, eles vão envelhecer muito bem. É isso aí. Agora, eles têm testosterona. Testosterona é um espetáculo, né? Porque ela te dá pique, te dá energia, mas realmente não é o hormônio preferencial das mulheres, né? Não é um hormônio que nas mulheres ele cai liso, né? Ele vai tendo os espinhos, os efeitos colaterais com o passar do tempo. Então, a testosterona é um hormônio masculino. Às vezes a mulher vai precisar da testosterona quando o médico dela souber indicar, tem a hora certa para isso. Agora, sem dúvida, a queda do estrogênio na menopausa, para a maioria das mulheres, é determinante do envelhecimento ruim, talvez. Porque quem que é formador de colágeno de verdade? É o ácido hialurônico? Sim. É a vitamina C na pele? É o estrogênio. Então, na hora que cai o teu estrogênio, você tem uma diminuição de produção de colágeno no corpo todo. Sim. Então, é músculo que sofre, é osso que sofre, né? Então, existe a perda de massa óssea. Isso não é para todas, na verdade, mas grande maioria tem essa deficiência. E às vezes... Tem uma alteração até cognitiva importante. Não, o cérebro também, né? É muito impressionante, é muito impressionante. Então...
Eu falo assim, de experiência própria, porque eu sou muito fã da reposição hormonal. Porque eu fiz reposição hormonal há 20 anos. E quando eu parei porque naquela época, faz bastante tempo... Não se parava, tinha tempo máximo de uso. Tinha tempo máximo de uso. E como eu já tinha usado dos 40 aos 60, não, Sueli, você já usou muito, tem que parar. E só recentemente mudou, que agora não tem mais essa necessidade de suspender os 60. Não, né? Quem está bem e precisa, vai até morrer, não tem problema. Eu falo que suspende na missa de 7º dia. Justamente, exatamente. Não pare não, para quem pode. Quem pode, precisa e quer. Né? Mas isso é outra coisa interessante de pontuar, né, Sueli? Porque assim, várias coisas que a gente tem visto hoje em dia na prática clínica e que são até temerárias, né? Porque, com certeza, eu também sou fã de reposição hormonal, porque é notório a diferença da vida da mulher e a qualidade de vida. Daquelas que são sintomáticas e que precisam e podem, elas melhoram da água pro vinho. Não tem como questionar isso, né? Só que o que a gente tem visto hoje é o uso indiscriminado de hormônio, sem uma avaliação adequada de quem pode e quem não pode. E essa questão que você falou, né? Como a gente sabe que a testosterona é esse fenômeno todo para os homens, né? As pessoas querem fazer o processo inverso e colocar a testosterona na mulher numa dose suprafisiológica, que a gente sabe que no organismo feminino tem diversos efeitos colaterais e diversas complicações, inclusive com aumento de risco de mortalidade, né? Claro. E esse que eu acho que é o problema, né? As pessoas querem usar o hormônio, como você falou, para a mulher tem indicações muito específicas e as pessoas querem usar a testosterona para, digamos assim, ser a solução de tudo. E ainda não é. Eu, sinceramente, como sou fã de reposição hormonal, eu rezo para chegar o dia em que a gente tenha um derivado de testosterona seguro, que a gente possa usar. Também quero, claro. Eu brinco assim, olha, no dia que tiver e for seguro, eu vou estar colocando em mim, indicando para todos os meus pacientes. Sem dúvida. Que tiverem indicação. Mas não é. Não. Ainda não é a realidade. Ainda tem um aumento de... Infelizmente, por exemplo, o chip, tal da chip da beleza, que na verdade é uma composição ali que a gente não sabe nem muito o que tem dentro, mas tem ou gestrinona, que vai virar testosterona lá dentro, ou a própria testosterona. Então, o que a gente está vendo é mulheres que menstruam, que não têm deficiência hormonal nenhuma, usando testosterona para fins de performance, de estética. Então, disposição, porque como você falou, né, ela aumenta a disposição. É uma maravilha, tal, né? é antidepressiva, dá disposição, é um espetáculo. O dia que aparecer uma que não tenha os riscos, problemas, eu também vou querer. Então, o grande problema é esse. A sua meta é beleza, você pode ser muito linda sem o chip da testosterona. Então, acho que ela tem as suas indicações. Eu não sou contra chip nenhum. Eu sou contra esse chip que você não sabe o que tem dentro, quanto tem de dosagem, o que libera, a gente não sabe. E a gente tem visto, assim, câncer de endométrio, derrame cerebral, hepatite, colesterol que vai para 500. Então, os efeitos colaterais são muito ruins. A gente não é contra, mas precisa de estudos mais consistentes de segurança para a gente usar com segurança. Porque, teoricamente, como ele é um chip, né, ele nem deveria causar esse comprometimento hepático, porque, teoricamente, não teria passagem hepática. Mas o que a gente vê na prática é isso. A pessoa começa a usar e aí ela desenvolve uma cirrose. Uma alteração hepática importante. E aí, o que está causando isso? Por quê? Precisa de mais segurança para pensar. Além das alterações da pele, né, queda de cabelo, acne, o clitóris que vai crescendo. E então a gente tem casos no consultório muito dramáticos assim. Então, e outra coisa, hoje na internet nós temos inúmeros professores de hormônio pseudo-professores, né? Que na verdade não são professores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente faz esse acompanhamento. Você tem que ter certeza do teu médico, se ele realmente é especialista naquilo, e para você ter uma segurança de estar sendo feito com você o que é razoável, realmente. E outra coisa que
além da questão hormonal que a gente acabou de pontuar, eu vejo assim, muitas mulheres querem chegar no consultório, não sei se no seu buscam isso, né? Mas como você falou, a gente tem uma queda de estrogênio importante e com ele vai o colágeno e até o momento a gente ainda não tem nada que reconstitua colágeno. Como ele, não. E aí as pessoas às vezes querem, me passa um suplemento rico em colágeno para melhorar a minha pele e tal. E a gente vê que os estudos não mostram que esses suplementos de colágeno vão reconstituir, porque na realidade vai ser um suplemento proteico, mas depois de absorvido ele não vai formar colágeno onde a gente quer que o colágeno fique. Não então, vai. A gente ainda não tem isso. Não temos. Mas eu estava vendo esses dias até um canal de ciência que eu acompanho, o mesmo grupo que estudou a tizepatida, falando que tem proteínas em estudo para estímulo de colágeno. Vai ter, vai ser um negócio muito legal. E aí dizem que está em fase já de ensaio. Exatamente. Então já está em estudo, então em breve, quem sabe, é uma esperança. Eu acho que isso vai acontecer um dia. E não só do ponto de vista estético, mas pensar naquela reconstituição de colágeno articular que a gente perde e que às vezes ele sofre com dores articulares uma vida, com tratamentos. Então é uma esperança para breve, mas ainda não tem. Infelizmente, esse uso desses colágenos, o C2 que tem aí, eu fico até com pena dos representantes de laboratório, porque eles vêm tão animadinhos, assim, né? Ai, doutora, agora esse colágeno, porque ele tem cúrcuma, mas aí a hora que você vê cúrcuma em cápsula é tóxica. Então é uma confusão, e você imagina que o colágeno C2 ele tem 3 pedacinhos dos pedacinhos que compõem uma proteína. Se você ingerir proteína e fizer exercício, você vai proteger tua articulação muito mais vigorosamente do que fazendo uso. E são caros, né? São caríssimos. Caros. E aí você passa um remédio caríssimo para um paciente que os representantes não gostam de mim nesse aspecto, porque eu não vou indicar, eles vêm fazendo a propaganda e aí a gente não indica porque não tem evidência que faça efeito. Não tem. E entre o paciente gastar lá um valor caríssimo numa coisa que não vai ser efetiva, eu vou testar para ver se funciona. Não vale a pena nem testar, porque os estudos mostram que não tem efetividade e eu vou gastar o dinheiro do paciente com isso. Eu prefiro que ele invista em uma alimentação saudável, em um personal para fazer uma atividade física orientada, vai ser muito mais útil. Né? E outra coisa, não sei se você viu, o Medscape mandou um artigo no e-mail falando o seguinte: nos Estados Unidos são de venda livre esses colágenos, né? Mercados, todos têm. E eles começaram a achar que muita gente estava tendo assim, melhora da dor com colágeno, e eles começaram a estranhar isso. Como que, tudo bem, efeito placebo. Você toma uma coisa achando que vai melhorar e você melhora, mesmo que tenha farinha ali na cápsula. Porque você acredita muito e a mente tem poder. Você acredita muito e aquilo faz efeito realmente. Mas eles pegaram e foram examinar algumas cápsulas. O que tinha dentro? Corticoide e diclofenaco. Aí vai melhorar a dor. Agora você imagina. Porque é analgésico anti-inflamatório. Vai melhorar a dor. Isso. Eu fiquei assombrada pelo seguinte: lá tem lei. E imagina, as pessoas têm medo de fazer coisas que não são assim, né, dentro da lei. Agora, imagina o nosso país, infelizmente, que não tem uma fiscalização rígida. Que não tem. Então... E aí, vale o alerta, assim, fugindo um pouco do tema, mas só para aproveitar a sua fala para fazer um alerta, o pessoal que quer usar, gente, Monjaro, tizepatida, e em vez de usar o original, prescrito por um médico acompanhamento, compra o que o educador físico está vendendo na academia. A esteticista. Ou a esteticista está vendendo, e aí ainda é uma coisa que vem de uma procedência que a gente nem sabe de onde num frasco que você nem sabe o que colocaram ali dentro. Você não então, sabe cuidado, o que tem dentro. Né? Você vai injetar uma coisa que você não sabe nem o que tem dentro. Não sabe, porque o Monjaro é uma coisa espetacular para quem tem indicação, né? E bem utilizado, bem indicado e com acompanhamento. O original com acompanhamento, exatamente. Então tá. Então, só pontuando aqui, pessoal, que como a doutora Sueli falou, a terapia hormonal é fantástica quando bem indicada, quando respeitando as contraindicações, mas ela não é indicada para retardar envelhecimento. Não é essa
a indicação da terapia hormonal, né? Porque isso daí seria um atalho, né? Mas não, como eu disse, não existe almoço grátis. A gente precisa lá de ter uma prática, uma mudança de hábitos de vida de forma duradoura, né? Sem dúvida, a reposição hormonal para quem precisa, porque eu tenho muitas pacientes que nunca precisaram usar. E envelheceram muito bem também. Então, a questão tem deficiência, você precisa, você pode, não tem contraindicação? Sim, aí é bacana. É igual, e também tem aquelas mulheres, também fica parecendo, a mulher, do jeito que é colocado na mídia hoje e nas redes sociais, fica parecendo que a mulher que não pode ou tem contraindicação, ela tá ferrada porque perdida, ela não tem alternativa, ela vai envelhecer mal, ela tá fadada a ficar velha, a ficar com aparência feia, porque o hormônio, ela não vai poder usar o hormônio, não é bem assim. Não é bem assim, porque a gente tem saída para todos os casos. E assim, a gente vê assim, até mesmo na mídia, tem atrizes lindas e maravilhosas que tiveram câncer de mama, claro, que não podem usar o hormônio, que continuam lindas e maravilhosas, né? Exatamente. Mas mantém um estilo de vida muito legal, muito regrado e tal, e usam outros medicamentos para melhorar os sintomas ali desse período. Ainda, né, pensando no bloco 3, a gente deixou um bloco só para terapia hormonal, se ela é uma vilã ou aliada. A gente já acabou falando um pouco sobre isso já no bloco anterior, mas para quem ela é um instrumento, para quem precisa e tem indicação, a gente vê que a gente indica, a pessoa vai se beneficiar, ela vai melhorar a qualidade de vida, ela vai melhorar sintomas. Sim. A gente ainda percebe, doutora Sueli, por conta da história recente, muito medo. Aquelas pessoas que querem tomar sem indicação para a finalidade estética e aquelas pessoas que têm indicação e que têm medo porque tem medo do que o hormônio pode causar. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Então, você sabe que eu tenho um gráficozinho no consultório sobre os riscos e benefícios, então, né? Então, os riscos maiores, a maioria das mulheres tem muito medo, primeiro, de câncer de mama. É o terror para elas. Então, se a gente pensar em reposição hormonal, se você pegar 100 mulheres que não usam hormônios em um ano, nós vamos ter 3 mulheres com câncer de mama, que nunca usaram nada. E se você pegar mulheres que fazem reposição hormonal após 5 anos de uso, nós vamos ter aumento de meia mulher. Quer dizer, é pouco. Se você pensar nos benefícios que você tem de prevenção de câncer de intestino, porque tem menos câncer de intestino quem faz reposição hormonal. Osteoporose, não tem quem faz reposição hormonal que precisou e faz. Risco vascular, se você usar a janela de oportunidade. Então, isso é outra questão. Muitas mulheres não querem usar hormônio quando chega com 60 anos, querem usar hormônio. Aí não pode mais. Então, existe uma janela de oportunidade de 10 anos a partir da menopausa, de preferência os primeiros 2 a 5 anos, para você iniciar a reposição hormonal. Então, se você tem 60 anos, nunca usou hormônios, nós vamos ter que usar outras alternativas. Não dá para começar a reposição hormonal mais. E eu recebi pacientes com chip de testosterona com 70 anos de idade. Então, sangrando. Claro, sangrando, lógico. Aconteceu comigo também. Então, isso é uma coisa muito difícil. Então, se você segue a janela de oportunidade, você tem benefício vascular, cognitivo, de osso, de colágeno, de cabelo, de raciocínio, de vida sexual, de lubrificação da vagina. Então, você tem tantos benefícios que essa meia mulher, ela vai não significar praticamente nada. E outro medo, talvez, seria a trombose. Mas hoje nós damos sempre preferência para a via da pele, a via transdérmica. Então, a via transdérmica não passa pelo fígado, não ativa os fatores de coagulação, um risco praticamente zero. Então... E eu costumo falar para os pacientes que esse medo da trombose, que é o mesmo medo quando elas vão usar anticoncepcional no Menac, eu falo, são os primeiros 3 meses ali de adaptação. Depois que passou esse período de adaptação, você já está adaptada, o risco
já caiu. Zerou. Então, vale a pena correr o risco, Claro. a gente vai monitorar. Claro. Né? A chance é muito pequena. Muito. É muito pequena. E mesmo assim, não é para sempre. Claro que não. Né? Passou o primeiro período de adaptação, acabou o problema. Então, é isso daí. É a gente saber usar na hora certa. Você vai ter todos os benefícios que ela pode te trazer, sem dúvida. E outra coisa que eu costumo falar no consultório, doutora Célia, é o seguinte, para poder elas entenderem o que é risco-benefício, eu falo para elas o seguinte, qual a principal causa de morte em mulheres? É doença cardiovascular e uma parcela importante, dependendo do país, da região, chega à segunda causa, Sim. fraturas por osteoporose. Exatamente. Ou consequências de fratura por osteoporose. Exatamente. Então, eu te dando hormônio, eu estou prevenindo as duas principais causas de morte e eu estou aumentando um pouco a terceira causa de morte, que é câncer. Claro. Então, vale a pena, né? Sim. Botando na balança, e vale o câncer de cólon, de intestino, a frequência dele é grande subiu também. absurdamente. Então, a reposição hormonal tem um fator de proteção. Sim. Exatamente. E muitas mulheres, né, acham que a reposição hormonal, a gente já falou, né, mas só para deixar claro, né, é garantia de envelhecer bem, que retarda o envelhecimento, mas ajuda muito. Sim. Mas não é garantia. Não. Né? Então vamos lá, agora entrando no nosso bloco 4, podemos finalizar essa parte dos hormônios, tem mais alguma coisa que a senhora quer falar? Acho que tá bem esclarecido. E se você também tem alguma dúvida em relação a isso, nosso episódio 7, corre lá no nosso podcast. O episódio 7 é um episódio com a doutora Valdelita Lamonte falando exatamente sobre riscos, benefícios, o que é janela de oportunidade, quem vai se beneficiar da reposição hormonal, lá no nosso podcast, episódio 7. Que aí a pessoa já pode atualizar um pouco mais, saber mais a fundo sobre essa questão da janela de oportunidade. Então vamos para o nosso bloco 4. Estilo de vida. Né? O que realmente muda o jogo? O que, se a gente tivesse que escolher os pilares, então, para a longevidade feminina, quais seriam esses pilares? Na verdade, é assim. Hoje, a categorização dos fatores de risco para você ter câncer, demência e problema vascular, que são, na minha opinião, as 3 piores coisas. Número 1 foi colocado o álcool agora. Bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, eu não vou dizer que você não vai tomar uma taça de vinho de vez em quando, né? Mas assim, o que você puder, se você faz uso diário de uma taça de vinho ou cerveja, você tem que lembrar que ele é um fator de risco alto junto com o cigarro. Ele está colocado junto com o tabaco. Então, se álcool, tabaco, diabetes mal controlado é outro fator de risco para essas doenças. Sedentarismo, sem dúvida alguma. Obesidade que a gente fala é obesidade clínica, na verdade, com repercussões, né? A pré-clínica, que a pessoa é gordinha e... mas eu sou um gordinho saudável. Na verdade, você é um pré-obeso que vai talvez se tornar um obeso. Você é uma bombinha que ainda não puxaram o pino. Não é? E outra coisa é o tipo de comida que a gente está comendo, né? Então, se você fast food, cada vez mais embutido. Se você melhorar a ingestão da linguiça calabresa, da mortadela, do presunto, das coisas prontas do supermercado. Então, o pão Pullman lá, cortadinho, a bisnaguinha Seven Boys, as bolachinhas, todas são muito processadas. Então, nem tudo que é industrializado é muito processado. Então, por exemplo, vamos falar a verdade sobre o leite de caixinha. O leite de caixinha, ele é industrializado, ele é processado, mas ele não é ultraprocessado. Ele não tem aditivos. Ele se mantém na caixinha meses porque ele foi esterilizado por diferença de temperatura. Então, tudo que vocês veem no mercado que tem UTH é Ultra High Temperature. Quer dizer o quê? Ele foi esterilizado com temperatura, não é com química. Então, você pode usar. Então, leite de caixinha é um alimento maravilhoso que todo mundo endemoniza. Agora, lógico, se você tem intolerância à proteína do leite, à lactose, claro que você não deve tomar. Mas... Te amei por essa fala. Não é?
Porque isso eu bato no consultório todo dia, e a gente falou isso no episódio sobre terrorismo alimentar com a nutricionista, justamente isso. Porque a gente vê na internet as pessoas falando, o leite tem aditivo químico e tal, e não tem. O leite não tem aditivo químico. Tem. A gente explicou exatamente isso. Você joga o leite em alta temperatura, depois refria a ultra baixa temperatura, e é isso que mata todas as bactérias, por isso que ele dura meses. Exato. Então o leite é um alimento maravilhoso, riquíssimo, para quem se sente bem com ele. Outra coisa, enlatados, todos são ultraprocessados? Não. Sardinha, atum, alimentos maravilhosos. Palmito, milho, você pode comer sem medo. De preferência a sardinha ao natural, né? Não em óleo, né? Sim, então, isso depende de quem tem colesterol e de quem não tem. Então, se você tiver uma comida de casa bacana, com seus temperinhos ali, o seu molho de tomate, isso tudo vai te acrescentar anos de vida. E outra coisa, essa leva de suplementos que querem empurrar para as pessoas. Então, não tem evidência em nenhum estudo que ômega 3 muda curso de doença nenhuma, na verdade. Ômega 3, magnésio é bom para o cérebro. Aí o magnésio é o treonato, é o glicinato. É isso aí. Gente, a comida boa, ela tem praticamente tudo que nós precisamos. Então, você come um azeite, você come uma gordura boa, abacate, tudo isso vai te proteger dos danos ao DNA. Então, o nosso grande problema é química que pode danificar nosso DNA. Então, se você lembrar dos fatores de risco, se você não for sedentário, tiver uma atividade física regular, 150 a 300 minutos por semana, se você tiver força na perna, força de preensão na mão, sono, importantíssimo sono. Muito importante. Então, aquela coisa da higiene do sono, que todo mundo fala, é um blá blá blá, é um blá blá blá, na verdade. Então, nossos hormônios... Mas é um blá 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 necessário, né? É necessário. Eu entrego um encartezinho assim, no consultório explicar. Primeiro você vai fazer isso. Porque a pessoa já quer, me passa um remédio pra dormir. Ela quer um Aí eu falo, não, primeiro você vai fazer isso. Sim. E aí a gente vai ver se precisa do remédio pra dormir. Não é? Porque as pessoas querem ir pra cama e ficar mexendo no tablet, no celular. Justo. E daí fechar o olho e dormir. Não vai. Não vai. Porque a gente sabe que aquela luz ali vai confundir lá o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, e aí você não vai saber se está de dia, se está de noite, você não tem ali a diminuição ali a da luz ambiente para você começar a entender que está na hora de desacelerar. Exatamente. E não vai dormir. Não vai dormir. Então, a gente tem que lembrar disso. E o pior, a gente, sociedade, a gente está fazendo isso com as crianças também. Então, as crianças também já entram no não ciclo tem horário de sono de dormir. ruim. Não é? Então, o ciclo circadiano que a gente fala é o seguinte: os seus órgãos todos obedecem um ciclo de acordar e dormir, todos os seus órgãos. E isso se dá com a luz do sol, artificial para nós também, e com a escuridão. Então, se você quebra isso, a produção da melatonina, da arginina, da serotonina, ela muda totalmente. E isso vai atuar em todos os seus órgãos, tirando vários fatores de proteção contra câncer, contra uma série de doenças. Então, o sono reparador, tem número de horas? A gente sabe que o idoso, ele precisa de menos horas, na verdade. Então, o que importa, na verdade, é você acordar de manhã bem disposto, descansado. Você acordou de manhã descansado, tocou teu dia bonitinho, então você deve ter dormido direitinho. Normal. O problema é quando você acorda e no dia seguinte você tá com aquela sensação de ressaca ou que você não descansou, que o sono não foi reparador. Não foi reparador. Aí esse aí é problema. Isso. Esse é um problema. Então lembra que isso aí encurta telômero, tudo isso encurta os nossos telômeros. Lembra do pedacinho lá no cadarço do seu tênis. Isso não é bom que dá uma boa associação. Não é? É. Uhum. E aí, aqui eu também pontuei algumas coisas que a gente não pode deixar de falar, além disso tudo, né, que a senhora já falou. A gente também não pode esquecer da questão da saúde mental, né? E aí também
entra de novo o exercício físico, porque ele é fantástico, não só para tudo isso que a senhora já enumerou, Sim. mas para prevenção de ansiedade e depressão, Claro. que hoje em dia Sim. a gente vê que é uma pandemia isso, Sim. né? Quem não tem o caso ou já não sofreu com uma dessas coisas, né? Na verdade, o ser humano ele não tem mais assim condições de lidar com frustração, com sofrimento, que faz parte da vida de todo mundo, né? Então você transforma tristeza em depressão. Às vezes você não está depressivo, você está triste, mas você não quer ficar triste, né? Então, aí vai o remedinho. Então a gente precisa começar a colocar uns pingos nos is a esse respeito. E, claro, a pessoa que se exercita, a pessoa que tem contato social, isolamento social, hoje é considerado um fator de risco para demência, principalmente. Então, você sabe que na Inglaterra eles têm assim muitos problemas de idosos que moram sozinhos, né? Então, é um problema de saúde pública para eles. Sim. Isso. Então, vamos tentar pensar que a gente precisa se socializar. Ah, mas eu não tenho amiga, porque uma é chata. Olha, ninguém é perfeito nesse mundo, né? Então, a gente ter uma amiga para tomar um café, para conversar, para bater um papo, isso é terapia para todo mundo. E isso está provado que melhora as cognições dos seus neurônios. Então, a gente não pode se isolar, na verdade. Tem um grupo de amigos para tomar um café e assistir o Café com Pepeca. Sim, tem claro. Um grupo de amigas para bater um buraquinho, jogar um buraquinho. Ai, adoro jogar buraco. Sim. Gente do céu, podem me chamar que eu aceito sempre, tá? Então. Aqui o pessoal joga muito bisca, né? Eu não aprendi a jogar esse jogo. Não conheço isso. Não conheço. Aprendi a jogar buraco. E aí eu sinto falta que ninguém joga buraco. Então, isso daí é muito... tá certo, você vai ficar um pouquinho sentada, mas não tem problema, porque o teu cérebro... Mas é a questão da conectividade, do Sim. riso ali, Exato. de um brincar com o outro. Isso faz muito bem, isso é né? Muito bom. Até ajuda também a manter a saúde mental, né? Lógico. As pessoas têm que ter ali um momento de lazer. A vida não pode ser só também obrigação, trabalho. Não. E aprendizado constante. Não dá. A gente tem que ter um momento ali de relaxamento com a família, né? Exatamente. É fantástico. É muito bom. E aí cada um tem que descobrir o que é essa coisa que a pessoa vai utilizar para aliviar esse estresse do dia a dia, né? Fazer esses contatos sociais. Exato. Se vai ser o café, se vai ser um jogo, às vezes até associar um esporte, né? Hoje em dia aqui em Paraná eu vejo muitos grupos de corrida. Sim, as pessoas se reúnem para correr. Aí fazem um café da manhã e saem para correr. Ou senão tenho visto muito também grupos de jogar beach tênis. O pessoal vai jogar beach tênis e aí cada um leva uma coisa e faz um cafezão lá na beirada da quadra. É muito Isso é muito bom. legal. Porque você já está juntando duas coisas. Perfeito, é perfeito. Muito bom. E quais, assim, erros principais a gente vê que tira a longevidade? Assim, a gente já falou dos fatores de risco, né? Mas a senhora vê mais algum, assim, como sendo um motivo de perda, de atrapalhar a longevidade, fazer com que a mulher não chegue no que era esperado? Então, eu acho assim, que nós mulheres, a gente vive, na verdade, o mundo do patriarcado que as mulheres feministas falam. Eu não sou absolutamente contra os homens, eu sou muito a favor deles. Então... mas a gente sabe que tem muita mulher que de fato ela vive em função de outras pessoas. Então ela não vive em função da vida dela. Então lógico que tem uma fase da sua vida, você tem criança pequena que você tem que direcionar algumas coisas, mas você se priorizar, então como mulher, você se priorizar, então você lembrar de que você tem direito de ter lazer, que você tem que fazer os seus exames anuais, né? O ginecologista geralmente é um pouco do clínico geral da mulher. Por quê? Porque ela se anima de ir no ginecologista uma vez por ano. Então, as mulheres que fazem os exames de rotina, mamografia, dá uma olhadinha no colesterol, hoje a gente tem marcadores de risco vascular muito legais, mantém a sua glicemia bonitinha, tem lá o seu teste do HPV, que é relacionado ao câncer do colo do útero,
negativos, não dispensa consulta ginecológica, um teste HPV negativo, tem que lembrar isso. Sim. Porque o vírus que causa o câncer do colo do útero é o HPV. Você não ter o HPV já te dá, assim, 99% de chance de não ter câncer do colo do útero. Porém, você negligenciar o exame físico que o ginecologista faz, porque existem coisas na vagina que não são HPV, não é? Então, você e fazer... no colo do útero também. Não é verdade? É. Você fazer sua consulta anual, você faz lá o seu ultrassom, sua mamografia direitinho, fazendo os exercícios, comendo direito, dormindo bem, você está não tomando, assim, muitos medicamentos, às vezes, né, ou usando substâncias desnecessárias, eu acho que você está no caminho certo. E outra coisa, tem que se cuidar, tem que pôr filtro solar, tem que usar o hidratantezinho, né? Uhum. Então, a gente tem várias coisas que a mulher pode fazer para proteger a pele do envelhecimento precoce, mas o filtro solar e o estrogênio são os campeões. E eu vou voltar um pouquinho, só que você falou uma coisa que na hora eu não falei. Eu falei, vou comentar, esqueci, mas vou pontuar. Que você voltou agora, essa questão de um monte de suplemento, de um monte de coisa. Hoje a gente está vendo pessoas deixando de comer saudável e tomando 10, 20 cápsulas. Você vai ganhar uma gastrite, você vai gastar mais dinheiro, e são coisas que a gente precisa em pequenas quantidades, que se você já tiver uma alimentação balanceada, você já supre. E isso também vale porque às vezes a paciente chega no consultório e vem de alguns especialistas, nutricionistas, que vêm assim com a tabela periódica, selênio, magnésio, cromo, zinco. Aí você fala, pra que isso, gente? Umas coisas que não tem função de dosar. Não. E que vai gastar muito dinheiro da paciente, que ela poderia estar investindo em exames que realmente façam diferença no prognóstico, na longevidade. Exatamente. Né? Enquanto a gente pode só orientar uma alimentação balanceada. Né? Você come fruta, você toma leite, você come balanceado, carne, proteína, carboidrato, né? Então, o que a gente está vendo é assim, um excesso de exames que não tem menor justificativa. Então, por exemplo, alumínio. Quando você viu uma paciente intoxicada de alumínio na sua vida, você não vai ver. Não existe isso. E eu vou te falar mais. E hoje as pessoas se preocupam com isso. Então as panelas não são mais de alumínio e tal. A minha família, eu disse longeva, 100 e poucos anos, 90 e poucos anos. Cozinhavam em quê? Eles cozinhavam em panela de alumínio, aquela ali bem... Sim, na beirada alumínio do fogão mesmo. a lenha ainda. Na verdade, olha bem, o ponto de fusão do alumínio é 600 graus. Não existe fogão no Brasil capaz que atinja 600 graus. Então, o trabalhador da indústria do alumínio, esse sim tem que se cuidar. Mas uma dona de casa, minha gente, por favor. E o pessoal, né, falando... Nossa, aí você vai dosar cobre, alumínio, cádmio, molibdênio, pelo amor de Deus. Eu já peguei umas coisas assim, eu falo... Aí eu fico assim, gente do céu, pra que pediram isso? E o pior... Aí, às vezes, a paciente, eu não sei se acontece com você, mas às vezes a paciente passou, sei lá, com um nutricionista de plano de saúde, e aí a nutricionista não pode pedir os exames, aí vem, doutora, faz um favorzinho, pede esses exames pra mim. Falo, não, eu tenho vergonha de pedir isso, não serve pra nada. Não vou pôr meu nome. Eu não vou pôr meu nome. Exatamente. Então, agora vamos por um bloco, daí no final, né, mas pra gente fechar... o nosso último bloco, o bloco mais apimentado, doutora Sueli, porque é o bloco que geralmente gera muitos fights. Controvérsias. Assim, muitas controvérsias, né? Sobre procedimentos estéticos e o envelhecimento e a percepção da beleza feminina. A gente tem notado, né? E eu não sou em absoluto contra procedimentos estéticos. Acho que eles estão aí para favorecer, para nos ajudar. Mas a gente tem notado que as pessoas têm perdido a mão, né? As pessoas estão deixando... Menina, a coisa tá impressionante. Tá tão, assim, a ponto de deformar mesmo, você não reconhecer mais a pessoa. A pessoa, às vezes, você viu a pessoa, conhece a pessoa a vida inteira, quando a pessoa chega e fala, essa pessoa conheço de onde. Exatamente. É muito feio. Mas... Na verdade, enfim, mas é o que está acontecendo. Quando a gente fala de longevidade...
inevitavelmente a gente vai falar da aparência, né? Então, como que a senhora enxerga, assim, esses procedimentos estéticos e como eles têm sido utilizados hoje nessas mulheres que buscam aí manter aí a pele mais bonita, se manter, ter a aparência mais jovem, né? Então, na verdade, eu penso que você, por exemplo, ter 70 anos e querer ter cara de 20 é uma coisa que Antinatural, né? não tem como, você perde a naturalidade. Então, eu sou muito a favor da cirurgia plástica para a pessoa que tem, por exemplo, uma mama disforme, uma mama enorme. Grande, né? Ela precisa corrigir, ela vai se sentir muito melhor com aquilo. Ela tem lá uma gordurinha que ela não está se sentindo bem, se ela quer ir arrumar. A lipoaspiração, para mim, é a cirurgia de maior risco que existe. Então, mas mesmo assim, tem muitos colegas que fazem isso muito bem. Então, eu não sou contra a cirurgia plástica. Eu acho que ela foi feita para realmente a pessoa que tem aquela necessidade de melhorar alguma coisa para se sentir bem, eu acho perfeito. E esses outros procedimentos, eu acho que o exagero é o problema, né? Então, você cuidar da sua pele, você usar os seus creminhos, você quer fazer o botox com quem sabe fazer, não vai te deixar com uma cara muito estranha, né? Isso é outra coisa, né, doutora? Fazer, ao decidir fazer, não só buscar um profissional capacitado. Exatamente. Né? Porque o que a gente está vendo é cursinhos e um monte de Todo gente mundo fazendo. que não teria habilitação para fazer fazendo. E como não tem uma fiscalização ostensiva no Brasil, você acaba caindo na mão de um mau profissional. Exatamente. Recentemente eu vi até o relato, fiquei bem impactada, porque de uma colega médica que ela não pesquisou a fundo o profissional que ia fazer, mas como era um profissional que tinha registro no conselho e tal, ela não foi ver se a pessoa tinha RQE, nada. E aí ela acreditou, porque a pessoa era muito famosa na cidade, fazia muitos procedimentos com muita gente e tal, e tem não sei quantos mil seguidores no Instagram. E ela mesma, como médica, caiu, né, e foi fazer um procedimento, aquele peeling de fenol. E aí ela teve uma queimadura de 3º grau em toda a face. Toda a face. O rosto dela, irreconhecível. Meu Deus. E aí, depois que complica, o profissional, como ele não foi habilitado e capacitado para as complicações, na hora que complica, ele te dá tchau, não resolve o problema. Não resolve. E aí ela começou a procurar outros especialistas, aí sim, especialistas para resolver. E os especialistas falaram, não vou colocar a mão, porque senão vai ficar pior e aí depois a culpa vai ser minha, sabe assim? É isso. Então, a gente tem, ao buscar esses procedimentos, também tem o cuidado de buscar um profissional habilitado, capacitado e que seja capaz de resolver as intercorrências. Sem dúvida. Porque todo procedimento estético tem risco. Tem risco, Não existe procedimento estético sem risco. Não, esses dias eu vi um preenchimento de lábio com necrose aqui. Da boca da menina. Eu já vi um que ela perdeu o nariz com um buraco. Então, isso é uma coisa... É dramático isso, né? E você vê, teoricamente foi ácido hialurônico que foi injetado. Mas aquilo pegou um vaso, trombosou ali e deu necrose do lábio dela. Vai ficar com deformidade. Sim. Então, eu acho que a gente precisa se situar, na verdade, entendeu? O que é tua meta de vida? Você está fazendo isso por você ou para agradar alguém, não é? Isso também. Porque quando é para agradar alguém, acaba que a pessoa não vai gostar do resultado. Sim. E aí ela vai ficar mais frustrada depois. Sim, é um negócio impressionante isso. Então, eu acho que você tem que se cuidar. Você quer fazer tuas coisas estéticas, vá num profissional que tenha registro de especialização. E aí eu vou dar uma dica aqui para as nossas ouvintes e seguidoras, né? Porque até uma colega médica, né, se enganou com um profissional. Então, o Instagram não é o melhor lugar para você ver se aquele profissional é um profissional capacitado, independente do número de seguidores que ele tenha. Você pode ir, muito simples, você joga no Google CFM busca médico. Isso. Lá você joga o nome do médico ou o número do CRM e aí ele vai te detalhar se aquele médico é médico mesmo ou não
e a especialidade, se ele tem RQE ou não. Exatamente. E aí você sabe, né? Porque eu vejo também assim, profissionais falam uma grande batatada na internet. Eu falo, gente, essa pessoa é médico? Aí eu vou no Busca Médico. Não é? Aí a pessoa tá fazendo... tá criando audiência para ginecologia, para terapia hormonal, e a pessoa é cirurgiã plástica. Nossa. Entendeu? Sim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver as áreas. É terrível. E aí você fala, meu Deus, porque acaba virando um comércio, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Não, muito cuidado. Até na especialidade, porque às vezes o cara é médico, mas sim, não é a área de atuação área. dele. Isso, sim. E ele tá fazendo pela questão financeira. Isso mesmo. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter, sim. Mas aí eu vou fazer uma... Eu também não sou contra procedimentos estéticos, apesar de eu não fazer muitas coisas invasivas. Pequenas coisinhas, assim, né? Que a gente sempre acha que tem alguma coisa, né? Sim, Mas eu gostaria de pontuar uma coisa, né? Que o que eu percebo, a gente, como mulher, não como ginecologista, como mulher ao longo da vida, né? Que quando a gente é jovem, algumas coisas preocupam mais. E a partir do momento que você vai envelhecendo, a gente começa a se preocupar, pelo menos a idade me trouxe essa maturidade, mais em estar bem, de envelhecer com qualidade de vida, com funcionalidade, com autonomia, do que com a aparência estética em si. Exatamente. Mas como que a gente ainda tem dificuldade da sociedade aceitar decisões das mulheres que estão fora da caixinha, né? Porque hoje é moda assumir os cabelos brancos, mas na pandemia, quando eu resolvi assumir meus cabelos brancos, que são lindos, eu sofri críticas, assim, da pessoa chegar para mim e falou: nossa, você é tão bonita para deixar esse cabelo branco, como se fosse assim, me depreciando, entendi, sabe? Então a gente tem que estar segura com o que a gente vê refletido no espelho, sem se preocupar com a opinião do outro. Porque as mesmas pessoas que lá atrás me criticaram por estar assumindo o cabelo branco, hoje chegam, nossa, mas seu cabelo ficou lindo. Aonde que você fez essas luzes? Aí eu falo, ai, foi Deus. É Deus que fez. Então, assim, é uma questão de você estar bem com você. Exatamente. E você fazer procedimentos que, a senhora falou, que você queira. Claro. Porque eu vejo, assim, mulheres que fazem coisas para agradar os outros e elas estão se agredindo. Exatamente, fazendo coisas vou colocar um peito porque meu marido quer, mas ela não quer. Aí ela chega com um resultado estético que ela fica assim, não, mas não era isso que eu queria. Exatamente. E aí fica frustrada, porque ela não fez para ela. Exatamente. Isso é importante. E você vê o número de pacientes que eu tenho fazendo o explante da prótese de mama. E a maioria fala que colocou porque se sentiu pressionada, ou que era uma moda da época, e não porque ela queria de fato. Então elas estão se sentindo tão bem sem a prótese. Interessante, com a mama pequenininha, não vi ninguém se arrepender. Então, são momentos mesmo, né? E eu acho assim, que você ter depois de 70, no meu caso, é meio que libertador, né? Porque você não tem que prestar contas para ninguém assim. Você não tem que agradar ninguém, você tem que agradar você. Isso eu sempre fiz desde sempre, mas em relação assim à parte física, por exemplo, eu não deixo meu cabelo branco, por quê? Porque eu tenho pouco cabelo e porque eu não ficaria bem, eu acho, de cabelo branco, eu não me sentiria bem. Então eu uso uma renazinha que dá essa corzinha aqui, estranha, mas é isso daí. Mas eu acho que assim, que a questão da estética é justamente isso. Acho que nós mulheres precisamos, eu acho, ter bom senso nas decisões para procurar profissionais capacitados e não acabar causando um prejuízo onde você queria um pequeno ajuste. Justo. Né? Mas eu acho que a gente tem que se respeitar como a gente se acha bem. Não tem que deixar branco que tá todo mundo deixando, ou colorido que tá todo mundo colorindo. Mas não julgar, tentar não julgar a outra pela decisão, porque é isso que a gente acaba encontrando. É dona do seu destino, é isso mesmo. Às vezes a pessoa quer uma coisa, por exemplo, chegaram para mim e falaram: mas você tá deixando o cabelo na transição, mas tem um casamento, você vai com esse cabelo horroroso no casamento? As pessoas não têm bom senso. Não tem, nossa. Aí eu falo, eu vou porque eu tô me sentindo bem com o meu cabelo. Claro, exatamente, que é isso? Né? É diferente de você dar uma opinião e você pressionar a mulher a cumprir um padrão. Exato, isso não existe, na verdade,
Mas a beleza tem a sua ditadura, né? Eu acho assim. E muitas se submetem, infelizmente. Até fiz um post esses dias falando exatamente isso. Assim, eu acho assim, a gente também tem que saber respeitar a mulher que quer envelhecer sabendo. Eu quero envelhecer sabendo o rosto que eu vou ter com os meus cuidados. Eu quero me identificar no espelho. Sim, entendeu? claro. Eu não quero ver uma pessoa diferente. Exato. Então, se eu não faço tantos procedimentos por causa disso, né? Não quer dizer que eu não tenha minha vaidade. Não, claro, exatamente. Então, mas só uma outra forma, né? Mas vamos deixar as que querem envelhecer não, e natural, quem quer fazer natural. suas plásticas também, que façam. Agora, às vezes os resultados não são tão, né, tão animadores. Só ter cuidado com a funcionalidade, eu acho. Esses dias eu vi um rapaz, ele procurou esses programas de TV que passa na Discovery Home and Health, o cara queria aumentar o lábio. Só que ele quer bater o recorde do Guinness de ácido hialurônico no lábio. Ele chegou no cirurgião plástico, o cirurgião plástico falou, olha, a gente não pode aumentar mais porque o seu lábio ele não tem mais funcionalidade e está correndo risco de necrosar, de tanto ácido hialurônico. Pareciam 2 salsichas. Meu Deus, que coisa horrorosa. Aí ele virou e falou, aí o médico perguntou para ele, você consegue comer? Ele falou, eu não consigo comer mais nada que seja sólido, beber só de canudo. Então, assim, perdeu até Mas o que é isso? A saúde. Eu acho que acaba desenvolvendo um distúrbio ali em busca de uma coisa perfeita. Isso aí é uma coisa para psiquiatra. É esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Isso é coisa para psiquiatra. Cada vez que quer colocar mais, perde a mão. E você tem uma dismorfia, né? Que você não vê aquilo que é uma coisa... Esse cuidado que eu acho que a gente precisa alinhar, né? É isso. Doutora Sueli, eu acho que a gente conseguiu explorar de uma forma global a maioria das coisas, mas queria saber se a senhora quer deixar alguma dica, alguma coisa que eu não pontuei, se a senhora acha importante falar para os nossos ouvintes e Não, eu acho que a gente discutiu mais ou menos todas as coisas que são importantes. E basicamente é isso mesmo. É lembrar que você quer uma longevidade saudável, você vai ter que construir isso, não vai vir de graça nem pílulas, infelizmente. A construção não é fácil, você tem que ter vontade e, na verdade, assim, não fica olhando muito a internet, se comparando com certas belezas que a gente nem sabe se tem filtro ou não ali. É verdade. Porque isso vai te gerar uma insegurança, às vezes, desnecessária, né? Então, faça as coisas direitinho, exercício, tenta dormir bem, tenta ter um relacionamento familiar, assim, todas as famílias têm alguma disfuncionalidade, não é, né? Mas, assim, dentro daquilo que a gente sabe que é o normal, e o autocuidado eu acho que é a coisa principal. Muito obrigada por esse papo tão necessário. Eu que agradeço. Para levar informações, discutir também opiniões, né, na internet, para levar informações de qualidade para as nossas ouvintes e espectadores. Eu já queria trazer a senhora aqui há bastante tempo, mas sei que a senhora tem a agenda sempre cheia. Não tanto nessa minha idade, né? Já estou bem num ritmo legal, assim. Mas aí os compromissos familiares acabam sendo mais difícil. Sim. Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Por ter aceitado. Muito bom. Sei que às vezes a gente não está habituado, é meio desafiador. É verdade, é isso mesmo. Mas eu achei que foi ótimo o nosso papo. Então, muito bom para mim também. Deixar, né, para os nossos ouvintes, né, que falar de longevidade é sobre isso, né? Não, como o doutor Sueli falou, não existe fórmula mágica, não existe pílula que vai resolver tudo. É preciso aí hábitos de vida, resiliência, persistência, né, continuidade nos propósitos aí para a gente conseguir ter autonomia e envelhecer bem e com saúde, né? E se possível, né, também com beleza, porque claro, lógico, né? E lembrem-se, conhecimento é poder. E eu te espero no próximo Café com Pepeca.